Graças a Deus, amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o mover desse Espírito maravilhoso sempre sejam vistos em nossa vida. E seja Ele a nos guiar, seja Ele a falar conosco. E eu convido você a ouvi-lo no Evangelho de Lucas nessa manhã, mais uma vez. Continuamos no capítulo 19. Hoje nós vamos ler a partir do verso 11. Evangelho de Jesus Cristo, nos dado por Lucas. Nós vamos ler do 11 ao 27. Uma porção daquilo que o Senhor já tem falado neste lugar, que os louvores têm declamado, que a palavra já disse. Verso 11 diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação a ele para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, mesmo assim ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem lhe dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo bom, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, tiras de onde não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: pois eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo e que tiro de onde não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-lhe ao que tem 10. Senhor, disseram eles, mas ele já tem 10. E ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem mais lhe será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Glória a Deus. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar. Mas eu preciso falar, primeiro porque eu sei que você tem ouvido coisas nesses dias, e porque a palavra de Deus também está dizendo, porque nesses últimos 30 dias, tem voltado de uma forma muito intensa no nosso meio um tema, que sempre acontece nos momentos difíceis. Que tema? Jesus está voltando. Nesses últimos dias, muitos pregadores, eu tenho visto isso na internet, muitos pregadores evangélicos têm pregado sobre o fim dos tempos e que Jesus está voltando. Por quê? Porque Israel entrou em guerra. Vocês sabem disso, né? Vocês leem notícia. Você deve ter visto a comoção, muitos evangélicos saindo em defesa de Israel, com a bandeira de Israel nos ombros, o chofar na boca, o menorá na mala, a estrela de Davi na testa e tudo mais. O povo judaizou de vez. Muitos pregadores desses que leem a Bíblia de forma literal, preciso que você entenda isso, têm dito que esse conflito, essa guerra é essencial, que essa guerra precisa acontecer, porque segundo a Bíblia é o prenúncio da volta de Jesus. A gente tem ouvido isso, eu ouvi isso. Para esses aí, Israel é uma espécie de relógio do fim dos tempos. Por exemplo, segundo Apocalipse diz que a batalha final entre o bem e o mal se darão no Armagedon. Armagedon é um vale que tem lá em Israel. Por isso, para Jesus voltar, algumas coisas precisam acontecer.
Essa é a profecia. Os judeus precisam regressar para Israel primeiro. Depois, os judeus precisam se converter e aceitar Jesus Cristo como Messias. Desafiador. O anticristo precisa se manifestar na terra. As guerras precisam acontecer. Enfim, tantas outras coisas. Existe uma leitura que eu chamaria de especulativa, baseada no livro de Apocalipse, tentando atrelar o que está escrito lá sobre o fim dos tempos com as promessas do Evangelho sobre a volta de Jesus. E nós precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Atrelar Jesus, aquilo que chama de apocalíptica judaica, não é novidade. O próprio apóstolo Paulo fez isso no começo do seu ministério. Ele fez, mas com o tempo ele mudou, ele abandonou. E por que ele fez? Ele fez porque Paulo se converteu como um fariseu, com uma formação sólida na tradição judaica. Ele era um homem no Antigo Testamento arraigado, sabia aquilo de cor e salteado. Tudo que Paulo escreveu foi fundamentado nessa tradição judaica, e tudo bem, porque realmente a gente sabe que Jesus veio para cumprir as escrituras do Antigo Testamento. Mas veja, nos tempos de Paulo nem Apocalipse tinha sido escrito ainda, nem existia o Apocalipse ainda. Aliás, o texto de Apocalipse, só para você entender, é uma mescla entre a tradição judaica, a tradição cristã, formada no primeiro século, um momento que estava passando dias muito difíceis, com toda a perseguição que a igreja enfrentava, e que encontrou consolo nas promessas judaicas, da Apocalipse judaica, no livro de Daniel. Então o livro de Apocalipse é todo aquele conjunto de profecias da Apocalipse que está no livro de Daniel, Ezequiel. A igreja encontrou consolo aí. Então, presta atenção, essa leitura misturada, por exemplo, influenciou, no século XVIII e XIX, muitos grupos que enfrentavam momentos difíceis na sua vida e começaram a pregar que toda aquela dificuldade que eles estavam enfrentando era prenúncio da volta de Jesus. Por exemplo, os fundamentalistas surgiram assim, os dispensacionalistas do século XIX, por exemplo, o povo que pregava o advento. Os adventistas, por exemplo, previram o dia e a hora exata que Jesus voltaria, deram uma previsão de datas que Jesus voltaria naquela hora. Daí surgiram os testemunhos de Jeová, daí surgiram os mormons, enfim, a situação está difícil, Jesus está voltando. Eu confesso que nesses dias eu estou, no mínimo, enojado, porque eu tenho visto muita coisa, eu tenho ouvido muita coisa, e eu tenho visto a empolgação de alguns crentes, porque essa guerra é necessária, precisa acontecer, porque ela indica que Jesus está voltando para nos buscar. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e as crianças inocentes chorando com bomba destruindo as suas vidas, e as pessoas que estão lá em hospitais cheios de doentes e aflitos e ainda sendo bombardeados. Eu fico pensando, meu Deus, e as mulheres sendo estupradas, e gente inocente sendo executada. Quer dizer que isso é necessário para Deus? Que diabo de Deus é esse? Quer dizer que foi Deus que planejou essa guerra? Me faça um favor, vai para o inferno você com a sua teologia doentia. Esse povo é doente. Querido, em nome de Jesus, me perdoe. Com certeza o nosso Jesus é diferente desse aí. O meu Jesus é diferente do teu, porque o meu Jesus é o príncipe da paz e ele abomina a guerra. Não tem guerra para ele não. Eu acho que nós estamos esperando a volta de um rei diferente, não sei não. Que rei que eu quero que governe sobre a minha vida? Mas a pergunta que eu tenho que fazer para você nessa manhã: Jesus vai voltar? E sabe qual é a resposta? Lógico, irmãos, lógico que ele vai voltar, irmãos. Por que, pastor, o senhor está dizendo com tanta certeza? Ele vai, sabe por que a gente sabe? Porque ele prometeu, Ele disse, em João 14, verso 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou, se fosse assim eu não teria dito para vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, e vos tornarei para mim, e vou tomar vocês para mim, porque onde vocês estiverem, onde eu estiver, vocês também estarão, eu vou vir buscar vocês. Queridos, em Atos 1, versículo 10 e 11, diz que estando os discípulos de olhos olhando para o céu, fitos nos céus, entre eles apareceram 2 varões vestidos de branco, que lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo agora, sendo elevado ao céu, há de vir de novo, como vocês estão vendo ele ir, ele voltará.
Mateus 24, versículo 27, o próprio Jesus diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele disse, Mateus 16, 27, ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma certeza, você pode estar certo, o Senhor virá para nos buscar. Por quê? Porque Ele prometeu que viria. Entretanto, em nenhum lugar do Evangelho, em nada que Jesus disse, leva-nos a crer que Ele está voltando porque Israel entrou em guerra. Esse negócio de Armagedon, esse negócio de anticristo, esse negócio de capeta, deixa isso para lá, de besta, de fé. Em nome de Jesus, presta atenção, Jesus disse em Mateus 24, versículo 6, que quando nós ouvirmos falar de guerras e rumores de guerra, sabe o que Ele disse? Ainda não é o fim. Ele disse mais, que quando vocês presenciarem terremotos e mortes e fomes, não é o fim, ainda é o princípio das dores. Nós temos que ler Jesus Cristo. Então, se nós sabemos que Jesus vai voltar, quando é que Ele vai voltar? Quando será a sua volta? E a resposta é: ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque Ele disse. Não adianta ficar jogando búzios e tarô dentro da igreja evangélica. Não adianta adivinhação, não adianta, meu irmão. Mateus 24, 36, Jesus disse: desse dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho de Deus sabe, senão só o Pai sabe. Presta atenção aqui, se nem o Filho do Altíssimo sabe, se nem os anjos do céu sabem, só o Pai sabe. Quem fica dizendo que Jesus está voltando não é outra coisa senão um especulador, sim ou não? Um especulador, está falando que não sabe, ou então está falando porque acha que é Deus, é isso? Presta atenção aqui, porque eu preciso entender, por que isso é relevante para mim e para você? É muito relevante. Por que o Evangelho nos trouxe a isso? Porque momentos como esse aqui, criam no coração das pessoas algo muito ruim. Por quê? Porque parece que dizer que é o fim dos tempos, ou parece que dizer para as pessoas que Jesus está voltando, causa um alívio aqui, né? Um certo consolo, um conforto. Ou ainda pior, porque se é o fim, se Jesus está voltando, significa o quê? Acabou. E se acabou, as pessoas estão paralisadas esperando o fim e não faz nada, e não se envolve com nada, e não tem compromisso com nada. Queridos, a igreja não foi constituída na terra para ser o centro de especulação sobre coisas que não sabe. Tem coisas na palavra de Deus que você não sabe, que eu não sei, e nós não saberemos nunca. Tem coisas que só o Senhor sabe. Nós não estamos aqui para isso, meu irmão. A igreja está aqui para trabalhar pelo reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Então foge desse negócio. Igreja não é lugar de profeta fajuto pregando caos, não é lugar de adivinhação. A igreja é lugar de povo que trabalha para que seja feita a vontade do nosso Pai aqui na terra como é no céu. Isso é igreja. Essa tinha que ser a nossa preocupação em nome de Jesus nesse tempo. Então toda vez que você ouvir uma pregação dessa aqui, sabe o meu conselho? Sabe o que você faz? Faz o que nós fizemos hoje. Sabe o que você faz? Abra o Evangelho e leia naquilo que Jesus falou, porque é isso que me interessa. Abra o Evangelho, não especula não, e veja o que Jesus falou. E é isso que eu fiz hoje com você, porque o texto que nós lemos mostra tudo isso que eu estou dizendo. Porque esse momento aqui, você estava comigo semana passada, depois que Jesus salvou Zaqueu e toda a sua casa, lembram? Zaqueu foi salvo junto com toda a sua casa. O Senhor disse o que? A última frase que nós meditamos semana passada, versículo 10, que o Filho do Homem veio à terra para buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim na terra buscar e salvar o que estava perdido. E na sequência exata, no verso 11, diz que estando as pessoas ouvindo essas palavras de Jesus, ele quis contar uma parábola. Bom, estando as pessoas ouvindo que palavras? Bom, eu vim para buscar os que estão e salvar os que estão perdidos. E ele quis contar uma parábola por quê? Obviamente para ensinar. Se ele veio para encontrar e salvar os perdidos, o que é que ele espera encontrar quando vier, sim ou não? Parece meio óbvio. O texto diz mais, e é muito claro, que Jesus estava perto de Jerusalém. Lembra que eu falei que é 30 quilômetros, pertinho de Jerusalém? E o povo tinha uma expectativa, porque ele estava indo para Jerusalém. E a expectativa do povo, qual é? O reino de Deus ia se manifestar imediatamente com a chegada dele em Jerusalém. Essa é a expectativa das pessoas que estavam com ele, que caminhavam com ele, é agora. Então, veja bem, a parábola aqui que Jesus contou, ela é muito didática, porque ela ensina que o rei já veio.
O rei estava ali, mas as pessoas tinham que entender o que esperar. E mais do que esperar, o que fazer com a vida do rei que tinha chegado. E mais, da mesma forma, ele já veio há 2000 anos atrás, mas ele voltou ao céu, sim ou não? Mas a promessa que é, ele voltará para nos buscar, amém? Ele voltará, mas quando vier, o que será que ele vai encontrar aqui na terra? E aqui nós estamos dizendo da igreja. Aqui está a questão, e é por isso que isso é muito importante, nós temos que pensar, porque ao invés de ficar especulando, nós temos que ter muito claro o que fazer aqui e agora para aguardar a vinda dele, em nome de Jesus. Isso é a nossa vida, amém? A igreja precisa compreender os seus propósitos. Será que nós temos que especular e cruzar os nossos braços sem nenhum compromisso com o que nós já ouvimos aqui hoje, por exemplo, que já foi dito pelo Senhor para as nossas vidas? É isso que nós temos que fazer? Será que nós temos que orar ou tentar fazer guerra para apressar a volta de Jesus? É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Nos Estados Unidos, muitos pastores creem nisso e são conselheiros do presidente dos Estados Unidos. Então fazer guerra no Oriente Médio é bom, porque apressa a volta de Jesus. Leia sobre isso. Ele tem um grupo de pastores conselheiros seus. É horrível isso. Na sua parábola, Jesus conta que tinha um homem nobre, um homem de posição, e ele seria empossado como um rei numa terra distante, e depois ele voltaria. É isso que Jesus conta. Mas antes de ir, ele chamou 10 dos seus servos, e cada um dos 10 deu uma mina. Ou seja, ele distribuiu igualmente 10 minas para 10 servos. O que é uma mina? Uma mina era uma medida de valor correspondente a 100 dracmas ou a 100 denários, que é a mesma coisa. Um denário e uma dracma é um dia de trabalho de uma pessoa. Uma mina são 100 dias de trabalho de uma pessoa. Nem uma fortuna, né? Se a gente pensar em valores. Se uma pessoa trabalha e ganha salário mínimo, eu estou falando aqui perto, menos do que R$7.000, né? 100 dias de trabalho de alguém ganha um salário mínimo, não dá nem R$7.000. Pois é, a cada um dos seus servos ele mandou os R$7.000 e disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Essa é a didática de Jesus aqui, toma posse. Obviamente Jesus aqui está contando essa parábola sobre o quê? Sobre ele, sobre a sua vinda, né? Jesus estava indo para Jerusalém, e a expectativa do povo é que ele fosse feito rei de Israel, que assumisse em Jerusalém o seu governo e expulsasse os romanos, os opressores. Mas o reino que Jesus viera anunciar e tomar posse não era bem o que as pessoas estavam pensando. Aliás, até hoje eu não sei se Jesus é o rei que as pessoas querem que ele seja ou esperam dele, né? Ele é rei, ele já veio, isso não tem dúvidas nenhuma, ele já veio. Mas Jesus deixa claro que nem todos o receberam. Nem todos o receberam, afinal o rei não veio para satisfazer os nossos desejos, ele não veio para resolver as nossas pendengas, ele não veio para ser rei apenas de um povo. Ele não veio ele veio para o quê? Encontrar e salvar todos os perdidos e para satisfazer os desejos de Deus Pai. É para isso que ele veio. Essa é a pregação. O rei veio alcançar e salvar os perdidos, e por isso o chamado dele não se restringe a pobres e ricos, não se restringe a homens e mulheres, não se restringe a santos e pecadores. O chamado dele não se restringe a judeus ou gentios. O chamado dele é para que toda a carne se arrependa e se converta. Toda a carne. Esse é o chamado dele, é para isso que ele veio. Então, em sua parábola, Jesus diz que os súditos do rei o odiavam, mandou uma comitiva para dizer: nós não queremos que você assuma como nosso rei. Queridos, Israel não quis que Jesus, o rei Jesus, nos moldes do que ele era, eles não aceitaram. E é por isso que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, presta atenção, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos e todas que o receberam, deu-lhes autoridade para serem filhos e filhas de Deus, a saber, nos que creram em seu nome, meu irmão. Muitos não creram e não aceitaram, muitos continuam não aceitando, mas ele foi mesmo assim e assumiu o trono mesmo assim. Afinal, ele é rei sob a autoridade que é no céu e não na terra, e depois que assumiu, ele voltou. E você crê que ele vai voltar? Ele já assumiu como rei e ele vai voltar. Quando voltou, mandou chamar os seus servos e pediu contas daquilo que ele tinha pedido, ordenado. Ele pediu contas para saber o quanto eles tinham lucrado, quanto é que tinha prosperado com aquilo que o rei colocara em suas mãos. E o primeiro servo disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. E o rei respondeu: muito bom, servo bom, muito bem. Já que você foi fiel em algo tão pequenino,
A palavra aqui no hebraico, no grego é diminutivo. Em algo tão pequenino, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e falou: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Mesma coisa, servo, muito bem, servo bom, você terá autoridade sobre 5 cidades. Mas aí veio um terceiro e disse: aqui está a tua mina. Eu conservei ela muito bem, eu não perdi, eu não estraguei, eu guardei num pano, ela está intacta, está aqui o que é teu. Eu tive medo, porque eu sei que tu és homem severo, porque tira de onde não colocou e colhe onde não semeou. E o rei respondeu o quê? Bom, eu vou julgar você pelas suas próprias palavras. Porque se você sabia quem eu era, se você me conhecia, se você sabia tudo isso, por que é que você não confiou meu dinheiro pelo menos ao banco? Porque assim, quando eu voltasse coroado, pelo menos os juros eu teria. Alguma coisa tinha acontecido com o que eu confiei. E o rei disse mais: tomem a sua mina e deem àquele que tem 10. E questionaram o Senhor: mas ele já tem 10. E ele falou: mas no meu reino é assim, porque no meu reino quem tem mais será dado, quem tem muito mais será acrescentado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Esse é o meu reino. E mais: quanto aos que me rejeitaram, tragam-nos aqui e matem-nos todos na minha frente. Eita, Jesus acho que está bravo com quem o rejeita, né? É isso aí, pastor, os palestinos rejeitaram Jesus, por isso tem que morrer. Só eles, né? Só eles rejeitaram, né? Presta atenção aqui em nome de Jesus. Olha o que nós estamos fazendo com o Evangelho. Essa é a resposta de Jesus às especulações. Essa é a resposta de Jesus. Ele está falando sobre a sua vinda, sobre o seu reino, porque tem muito crente preocupado com a volta de Jesus. E entenda uma coisa em nome de Jesus: nós não temos que estar preocupados com a volta de Jesus, nós temos que estar preocupados e muito com o que nós estamos fazendo enquanto Jesus não volta. Isso tem que estar no centro da nossa preocupação. Nós não podemos tirar o foco. O que adianta ficar pregando que Jesus está voltando, se o nosso testemunho, se o testemunho evangélico desse dia tem sido uma coisa horrorosa? O que adianta? Uma coisa tacanha. Ontem, lendo de novo notícia, eu preciso parar de ler notícia. Mais um testemunho do mundo evangélico, porque uma pastora na Bahia, cantora gospel e pastora, diz que sumiu porque estava indo para uma igreja pregar. Mas na verdade ela não sumiu. O marido evangélico matou ela e tocou fogo no corpo. Eu fico: meu Deus, que diabo nós estamos fazendo na igreja? Meu Deus, nós estamos bem, né? Então, meu irmão, presta atenção. Igreja não é lugar de sentar e esperar a volta de Jesus, não. Igreja é lugar de prosperar o que Jesus tem colocado em nossas mãos. Igreja é outra coisa, se ele está voltando ou não, não importa. Importa ser e fazer aqui e agora o que o rei espera de nós. Esse meu testemunho de olhar para essa igreja é maravilhoso, de ver essa obra toda, é por isso. Por isso a pergunta que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração nessa manhã é: ele veio achar e salvar os perdidos. Muitos o rejeitaram, mas ele foi coroado mesmo assim. Ele foi, mas ele voltará. Mas o que é que o rei vai encontrar quando ele voltar, meu irmão? Glória a Deus, meu irmão. E eu quero dizer para vocês 4 coisinhas importantes que eu quero que conduzam os teus dias a partir da palavra de Deus, porque eu não digo nada do que não está aqui. Eu vou dizer 4 coisas. O que ele espera encontrar quando ele voltar? Primeiro, ele espera encontrar um povo que sabe que não vai cair do céu de mão beijada. Por isso é um povo que se esforça, trabalha, se dedica, se empenha e conquista o reino de Deus. O reino de Deus é conquistado com muito esforço. Não cai do céu, não. Entenda isso, nós somos evangélicos, nós somos crentes em nome de Jesus. Hoje nós temos o próprio Jesus falando sobre o reino dele, sobre a sua volta e sobre o nosso posicionamento até que o Senhor venha. Olha que privilégio. E essa fala, sim, nós entendemos na fala do Senhor que se nós o aceitamos, se nós não o rejeitamos, nós somos o seu povo, nós temos certeza, ele voltará. E nós estamos aprendendo mais, que quando ele voltar, ele vai precisar encontrar um povo que sabe que não cai do céu de mão beijada, não. Mas o reino de Deus, nele nós precisamos trabalhar e trabalhar muito, meus irmãos, para honrar o que o rei nos pediu. Ele nos deixou uma incumbência, a ordem foi qual? Façam esse dinheiro render até minha volta. Faça isso crescer, faça isso melhorar. Quem é que teria que fazer o dinheiro render? Os servos. Seria o rei que ia fazer o dinheiro render? Não os servos. Por que não é o rei? Porque o papel dele não é fazer render, o papel dele é dar oportunidade diariamente. Aliás, ele vem e confia coisas em nossas mãos. Agora, se as oportunidades vão render, se o reino de Deus vai multiplicar, não depende dele, depende do quê? Do povo que sabe que as coisas não vão acontecer se a gente não se levantar e fazer alguma coisa, meu Deus. Nós temos que saber isso.
O texto diz que dos 3, presta atenção, 2 trabalharam, se esforçaram e fizeram render, mas um não fez nada. Um recebeu a bênção, recebeu os 10, sim ou não? A bênção está sobre todo mundo. Jesus alcança o bom, o ruim, o forte, o baixo, o inteligente, o rico, o alcança todo mundo. Todos receberam, mas 2 fizeram e um não fez nada, e por isso que o rei colocou em sua mão não rendeu. E eu queria dizer para você, olhando isso, eu tenho que ser franco, porque nós vivemos num contexto religioso, formado por pessoas que acham que não precisa fazer nada, sabe, porque é tudo graça. E lógico que é graça, porque se não fosse a graça, você nem vivo estaria. Se não fosse a graça, você não teria levantado da tua cama hoje. Lógico que é graça. Por isso, esse povo pensa, é graça, eu tenho que sentar. Basta sentar e esperar Jesus voltar. Meu irmão, ainda bem que está sentado, porque senão vai cansar. Porque você precisa entender essa parábola. O Evangelho deixa muito claro, o rei não quer reinar sobre qualquer tipo de súdito, não serve para ele. Está claro isso, sim ou não? Está escrito aí, sim ou não? Não serve. Sabe o que eu vejo todos os dias da minha vida? Graças a Deus por isso, um rei que nos alcança, e ele vem com oportunidades, ele vem com obras, ele vem com dons, ele vem com talentos, ele vem querendo salvar. Entretanto, tudo isso que nós recebemos da graça de Deus, para mudar a nossa vida, para mudar o mundo que a gente vive, que se nós não fizermos a nossa parte, não vai acontecer nada. Você entende isso? O convite do Evangelho para você nessa manhã é esse, me perdoe, se você queria ouvir uma palavra dizendo que você pode ir para casa deitar, mas não é isso que está dizendo aqui não. Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso eu quero que você leve para a tua casa o que o rei quer ver na sua vida enquanto ele não volta. O quê? Um servo empenhado, uma serva comprometida, trabalhando para que o reino de Deus se espalhe e alcance outras pessoas. Esse é nosso papel. Então não perca o seu tempo com essas teologias que só servem para tirar o foco daquilo que Deus espera na tua vida. Não perca tempo com isso, por favor. Entenda que o rei quer voltar, e ele vai, e ele quer reinar, mas ele não reina sobre quem o rejeita, e ele não reina sobre um povo que não se submete a ele, e ele não reina com quem não quer se comprometer com o que ele quer fazer aqui na terra. Ele quer voltar, ele vai voltar, mas ele quer voltar e reinar sobre um povo comprometido com ele em nome de Jesus, que sabe que precisa se envolver sim, e por isso se envolve, vai lá, se compromete com o reino e trabalha para que ele aconteça em nome de Jesus, amém? Mas a palavra é, então, ele vai voltar, o que é que ele espera encontrar? E ele espera encontrar em segundo lugar, um povo que sabe que o rei é justo e por isso, sabe o que ele espera de nós? Obediência. Quando o rei voltar, ele espera encontrar o quê? Um povo que sabe que ele é justo, o rei é justo e ele espera de nós, sabe só o quê? Obediência. Porque o texto é claro, o rei chamou 10 servos e deu a cada um uma mina, igualzinho para todo mundo, veja a mesma porção, independente de quem ele era, independente da capacidade, a mesma porção, cada um recebeu, e diz a mesma ordem para todos, façam render esse dinheiro até minha volta, é a mesma ordem para todo mundo, e quando ele voltou, ele foi prestar conta, e saber o que? Se eles tinham obedecido a ordem que ele deu, sim ou não? Eles obedeceram, o trabalho não foi igual aqui, por quê? Porque um servo fez render 10 vezes, o outro servo fez render 5 vezes, mas ambos foram elogiados do mesmo jeito, e tiveram recompensa, que recompensa? A mesma porção do trabalho que tinha prosperado, um recebeu autoridade sobre 10 cidades, outro recebeu autoridade sobre 5 cidades, porque o rei é justo, isso é muito claro. O terceiro servo não fez nada, não trabalhou, não fez render aquilo que recebera, e ele recebeu o quê? A mesma medida, recebeu o quê? Nada, aliás, não fez nada, ficou sem nada, porque até o que tinha ele foi tirado, por quê? Porque o rei é justo, o nome disso é justiça divina, meu irmão, em nome de Jesus, por isso ele diz, nós seremos julgados pelo que nós falamos, nós seremos julgados pelo que nós fazemos. Primeiro ele voltará, mas quando voltar, não espera que você tenha feito, por exemplo, nada do que ele não te pediu. Quando ele voltar, ele não espera que você use ou tenha feito nada do que aquilo que ele não colocou em tuas mãos. Se não colocou em tuas mãos, não precisa fazer nada. Agora, se ele colocou, veja, segundo lugar, porque quem mais se empenha, mais vai receber. Quem se envolve mais, recebe mais. Quem se envolve menos, recebe menos. Quem não se envolve, nada recebe. Qual que é o nome disso? Justiça. Justiça divina. Deus é justo. E terceiro, porque para que a justiça divina, para ela, não importa o quanto, importa é fazer o máximo com o que nós recebemos.
Percebe? Cada um trabalhou de um jeito, cada um. Não importa o quanto, importa que você fez tudo que você podia com aquilo que Ele já te deu. Justiça, medida para Deus. Eu preciso te dizer, às vezes, meu irmão, é muito comum isso na igreja. Presta atenção, estou falando com você. Às vezes você diz que o que você tem é tão pouco. Às vezes você diz, Senhor, é só uma mina, não é nada. Presta atenção aqui, às vezes você diz que o rei, veja, ele olhou para os 2 servos e diz, vocês foram fiéis em algo tão pequenino, em algo tão pouco, que eu vou colocar vocês sobre o muito. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui, não importa o que você tem, não importa o dom que você recebeu, não importa a tua condição, apenas seja fiel naquilo que você tem, só nisso, seja fiel naquilo que você tem. O rei já nos deu dons preciosos, porque Ele é justo e Ele alcança todo mundo na terra, e por isso de nós será requerido que nós façamos. O que nós vamos fazer com aquilo que Ele nos pediu? O que Ele nos pediu? Façamos render aquilo que Ele já nos confiou, sim ou não? Você entende isso? Que nós passamos. Aí você fala, mas isso é conversa de pastor, é papo de igreja, eu não quero me envolver. E eu falo, tudo bem, sem problema. Não vai envolver, também não vai colher, ué. Reino de Deus é assim. O reino desse rei é assim. Eu quero que você tome para você uma certeza absoluta do evangelho nessa manhã. Aquilo que nós semeamos no reino de Deus vai nos dar uma colheita. Eu quero que você creia nisso. Você não vai ficar sem resposta nunca, meu irmão. Ninguém jamais vai ficar sem resposta, jamais, ninguém, porque o rei é justo e Ele recompensará o trabalho que é feito no seu reino. Ele recompensa em nome de Jesus, amém? Por isso não entra nesse papo furado que Jesus está voltando, nós não precisamos fazer nada não, porque é a graça, porque nós já estamos salvos, porque é o fim dos tempos. Mas saiba que o rei é justo, e por isso Ele mandou. E se Ele mandou, obedeça, por favor, obedeça, porque, querido, é só o que Ele espera de mim e de você e nada mais, amém? Ele não espera que você faça nada do que Ele não te pediu, mas o que Ele pediu nós precisamos fazer, porque isso é medida de salvação em nome de Jesus. Mas a questão, o rei vai voltar, mas o que é que ele espera encontrar quando ele voltar? E aí, em terceiro lugar, eu preciso dizer para você, ele espera encontrar um povo que sabe que obedecer a prosperar o que Ele já colocou nas nossas mãos, porque é daí que vem a nossa recompensa. Presta atenção aqui na medida, o rei vai voltar, sim, ele quer reinar sobre um povo esforçado, um povo empenhado, um povo que não fica olhando para o céu, esperando cair nada, um povo que sabe que Ele é justo, espera obediência. E é um povo que sabe que significa obedecer, significa prosperar aquilo que Ele já nos deu, prosperar aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Não foi isso que o rei pediu? Toma aqui, eu quero que vocês prosperem isso, que eu coloquei na mão de vocês. Foi isso que ele pediu. O texto diz que o rei deu a cada um a mesma medida, e pediu a mesma coisa, que eles fizessem render aquilo que ele estava colocando nas suas mãos. E por isso, quando ele voltou, ele foi prestar contas. Prestar contas aqui. E aos servos que prosperaram, que o rei colocou nas suas mãos, veio elogios e veio a recompensa na medida do que cada um tinha feito. Por quê? Porque Ele quer nos recompensar. Não sei se você crê nisso. Você crê que aquilo que você faz para o Senhor não fica sem resposta? Você crê que tudo que você faz para o Senhor tem um retorno? Nós não estamos fazendo barganha aqui não, nós estamos chamando o povo para se envolver com o reino de Deus. O que você faz para o Senhor tem recompensa. Você crê nisso? Agora observe que essa letargia da igreja evangélica, que não faz nada para que o reino de Deus aconteça, que não cura os que estão doentes, que não alimenta os famintos, que não dá água para quem está sedento, essa igreja parada, não sei, igreja evangélica está cheia de gente querendo ficar rico. Eu também quero, mas meu irmão, não é isso que nos salva. Presta atenção aqui. Tem gente na igreja que fica com um discursinho furado de que o reino de Deus não é desse mundo, e não é mesmo. Quem diz que é? Não é desse mundo não. Mas deixa eu te dizer algo, aqui nesse mundo existe um povo que vai ser recompensado lá nos céus. Isso eu tenho certeza, porque eu estou olhando para ele. Aqui nesse mundo tem um povo que vai ser galardoado lá no céu, no reino dos céus. E vai, porque quando o rei voltar aqui, ele vai encontrar esse povo prosperando que recebeu aqui na terra. Ou você não recebeu nada? Ele já nos deu, queridos, porque Ele nos ama. É uma atitude de amor, Ele te ama, Ele já te deu. Então o que Ele espera de nós é isso. E é o que Ele espera encontrar, querido. E eu fico sempre me perguntando assim, porque essa pergunta é importante para mim, eu queria que fosse para você. Que recursos Deus tem colocado em minha mão? Que recursos Deus tem colocado em suas mãos que Ele espera que nós prosperemos? Nedre, eu fico pensando nisso. É uma pergunta. Como é que nós estamos usando aquilo que Deus confiou? Deus me confiou tanta coisa. Não só a mim mesmo, a minha saúde, meu corpo, a minha casa, a nossa casa, uma família, filhos.
trabalho, igreja, obra. Deus nos confiou tanta coisa. Como é que nós estamos usando? As pessoas têm sido alcançadas com o que Deus confiou nas minhas mãos? Isso que Deus me deu, tudo, a vida, tem chegado na vida de alguém? Eu me pergunto isso o tempo todo. Acho que nós temos que nos perguntar: qual a habilidade que Ele confiou em minhas mãos? Qual a habilidade que Ele confiou em suas mãos? Às vezes é uma habilidade de empreender, né? Tem empreendedores no mundo, muitos, né? Às vezes Ele te deu a habilidade de ganhar dinheiro, de falar, né? Tem gente que fala que só o homem da cobra. Fala, às vezes você não tem nada, mas a boca você tem, não tem? Pastor, não tem nada, lá em casa está difícil, está estreito, não... Você tem boca aí, não tem língua? Tem, pois é, ganhou, não ganhou? Consegue falar? Consegue? Pois é, abre a tua boca e fale. Eu fico pensando assim, às vezes o seu dom é falar com as pessoas. Tem gente que tem uma facilidade lascada a falar com os outros, já percebeu? Onde chega, catalisa tudo, né? Todo mundo olha e fala. Você tem uma facilidade enorme de fazer amigos, não tem? Às vezes você é admirado de fazer. Você tem o dom de ser uma pessoa acolhedora, né? Você é bom em administrar suas finanças? Você é bom do quê? Do quê? Você é bom na cozinha? Você é bom na limpeza? Você é bom com decoração? Você é bom no quê? Nós temos usado isso para alcançar as outras pessoas para o reino de Deus. Você entende o desafio do rei aqui? Tem alguém querendo reinar sobre a nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho. Ele quer reinar, mas para isso existem condições para ele vir e reinar. Ele não vai vir e reinar em qualquer casa, ele não vai vir e reinar em qualquer igreja, ele não vai vir e reinar em qualquer vida. Existem condições dadas por ele. Será que nós não estamos mais interessados em assuntos nossos, pessoais, do que nos assuntos do rei? Será que não? Desculpa, eu não quero constranger você, eu faço essa pergunta para mim. Às vezes eu estou tão focado num negócio, que eu falo, será que eu não estou muito focado nisso aqui não? Será que Deus está esperando de mim hoje? Às vezes Ele está esperando simplesmente que eu ore, né? Eu tenho que me fazer essa pergunta. Será que o meu recurso não está guardado num pano, do meu contentamento pessoal? Será que não está enterrado? Será que não está escondido? Meu irmão, presta atenção aqui, você precisa entender o Senhor. Deus é farto em nos abençoar. A Bíblia diz que Ele é galardoador, palavrão, né? Galardoador. Aliás, Hebreus 11:6 diz que nós temos que ter fé. Aliás, nós temos que nos aproximar de Deus crendo que Ele existe, porque Ele existe, e porque Ele existe, Ele é galardoador. Sabe o que é essa palavra? Recompensador daqueles que o buscam. Por isso eu quero que você creia, Deus Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Mas para isso você tem que entender que tudo que o Senhor coloca e já te deu, só tem uma função nesse mundo: fazer prosperar o reino, para que o rei possa vir e governar, para que ele possa vir e reinar. É para isso que servem os recursos. Mas eu não posso usufruir? Vai. Eu não posso ser feliz? Vai. Eu não posso ser pleno? Vai. Mas para o dinheiro te fazer feliz, pleno e satisfeito, você precisa usar ele decentemente, para que o rei possa governar nesse mundo, para que o rei possa reinar na vida das outras pessoas. E aí isso vai te dar contentamento em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, e lembrando que Ele já confiou coisas preciosas em nossas mãos, já confiou pessoas, já confiou tanta coisa, igreja, já confiou família, já confiou coisas tão bonitas, né? Eu fico vendo o Espírito Santo de Deus aqui nos dando igreja, amigos, coisas, bens. O que é tudo isso? Oportunidades, porque Ele espera que você prospere e alcance outros através daquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Se Ele confiou na mão do outro irmão, o problema é do outro irmão, que Ele confiou na tua mão, que Ele espera de você. O talento é teu, a oportunidade é tua, a pessoa que você conhece, não é o pastor. Essa obra é nossa, meus irmãos, essa obra é do povo que quer que o rei governe a sua vida, que o rei venha em nome de Jesus. Presta atenção. Seremos cobrados, não pelo que nós temos, mas pelo que nós fizemos com o que nós temos. Chega lá no céu e fala: ei Senhor, glória a Deus, chegou teu servo, salvo. Eu acreditava em predestinação, está vendo? Aonde eu vim parar? E Deus vai olhar para você e falar: tá bom. Uma vez eu li um livro e falou isso. Primeira pergunta que Deus vai fazer: ok, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Primeira não, talvez a única, né? O que é que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Meus irmãos, o que nós fizemos com o que Ele já nos... Não importa o tamanho do resultado do que você faz, importa se teve algum resultado. Você entende isso, sim ou não? Isso é o que o texto nos ensina. Não importa o quanto você, importa que você não ficou parado. O rei vai voltar.
Aquilo que o rei espera encontrar esse povo que sabe que ele é justo e ele vai nos recompensar. Por quê? Porque ele colocou coisas em nossas mãos e nós honramos aquilo que ele nos deu uma ordem e nós obedecemos e nós prosperamos o que ele colocou em nossas mãos e ponto. Amém? É isso que importa para que ele volte em nome de Jesus. Mas ele vai voltar e espera encontrar o quê? Em quarto lugar, espera encontrar um povo que sabe que não pode ser omisso diante daquilo que ele pediu e espera de nós. Último lugar, estou acabando rápido hoje. Ele espera encontrar um povo que sabe que não pode ser omisso diante do que ele pediu, diante daquilo que ele espera. E eu digo isso porque um servo não fez nada com o que recebeu, além de embrulhar num lenço e guardar na sua gaveta. Embrulhou num lenço e pôs no guarda-roupa, guardou somente para si mesmo, não prosperou, não melhorou, não rendeu, não espalhou. E o pior de tudo isso é que ele fez tudo isso porque ele desobedeceu uma ordem, porque a ordem foi clara, e diante da sua oportunidade, da oportunidade que ele estava com as suas mãos, ele foi omisso, ele se omitiu, ele não fez nada, ele deixou passar. Qual que foi a desculpa dele? Mas eu tive medo do rei, porque eu sei que o rei é um homem severo. Agora veja uma coisa, veja que se tem uma coisa que não serve para Deus, são desculpas. Se tem uma coisa que o Senhor não recebe, meu irmão, a omissão é possivelmente o pior dos pecados. E a omissão diante daquilo que Deus confiou, daquilo que Deus pediu, talvez seja pior. Quem é omisso, quando chegar diante de Deus, a única coisa que tem para oferecer, o que esse homem ofereceu, sabe o quê? Desculpas. Eu fico vendo essa igreja doidinha para que Jesus volte, Jaque. Jesus está voltando, vai voltar, Jesus quer voltar. Mas se Jesus voltar, o que ele vai encontrar? Será que nós vamos ter frutos prósperos para apresentar ao Senhor de tudo aquilo que Ele confiou? Ou nós vamos dar desculpa ao invés de obedecer, porque nós nos omitimos e não obedecemos? Ei, palavrinha dura, né? Eu falo para vocês têm que brigar com o Espírito Santo de Deus para escrever outra Bíblia, porque essa aqui não sei se serve, ela é muito dura. É a palavra de Deus, queridos. Se tem uma esperança que move os meus dias, é a certeza que eu tenho de que Ele vai voltar para nos buscar. Eu prego para você porque eu sei que Ele vai voltar e Ele vai te buscar, e Ele vai vir porque Ele quer nos recompensar, e é porque eu tenho essa certeza que eu preciso viver envolvido, porque só quem sabe que Ele vai voltar aceita trabalhar para o reino de Deus. Só quem sabe que Ele vai voltar aceita obedecer o que Ele espera, faz tudo que está ao seu alcance, faz tudo com o que tem para alcançar outras vidas. Porque assim, querido, você tem a certeza na sua volta, você tem a certeza que desculpa não serve para Ele não, e nós temos que nos envolver. A justiça do reino de Deus aqui diz que para quem prosperou vai ter ainda mais, para quem prosperou ainda mais lhe será dado, mas para quem não fez nada, até o que acha que tem vai ser tirado, em nome de Jesus. Não adianta dizer, mas é tão pouco, eu não tenho talento, eu não sei cantar bonito igual a Pamela, eu não sei tocar bateria igual o Gustavo, assim. Você sabe tanta coisa, você é tão abençoado, você é tão abençoado. Eu estou olhando, escuta aqui, eu não estou pregando para qualquer povo, eu estou pregando para um povo abençoado. Mas eu estou doente, mas o Senhor já te alcançou. Eu estou pregando a um povo que já tem o Senhor em sua vida, que Deus tem vindo, como disse a Karina aqui hoje, Deus já veio, Ele chegou, e Ele tem feito tantas coisas maravilhosas que eu nem imaginava, querido. Ele já veio, Ele tem nos alcançado, a graça de Deus tem sido sobre nós. Portanto, veja, em dias de especulação, Jesus está voltando, que nós possamos receber, presta atenção aqui, pode voltar Jesus, Ele pode voltar sim, o Senhor pode vir a hora que o Senhor quiser, porque quando o Senhor voltar, você vai encontrar um povo aqui esperto, desperto, um povo pronto, um povo esperando, preparado, dedicado, obediente, fazendo o reino de Deus prosperar nesse tempo. Pode vir Jesus, pode vir nos buscar, porque nós estamos prontos para o Senhor. Isso é maravilhoso demais, sim ou não? Eis-nos aqui, Senhor. Esses aí encontrarão salvação, entende? Esse povo encontra e vai ter um encontro gratificante para o Senhor. Então não se renda a esse negócio de que está ficando todo mundo focado no fim e não está preocupado em viver hoje o que Deus espera. Querido, Jesus já veio, Ele já veio, tanto que veio que você tem sido abençoado. Ei, responde aqui, você já foi abençoado? Você tem sido? Você sabe por que você está sendo abençoado? Porque Ele já veio. Agora Ele veio e Ele foi assumir o seu reinado, Ele retornou para a sua glória. Mas veja, Ele diz que Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou vazios, Ele confiou em nossas mãos
tudo que nós temos, que nós precisamos para continuar aquilo que Ele começou. Meu irmão, Ele já nos deu o Espírito Santo. Você precisa de mais o quê? Ele te deu o Espírito Santo para te guiar e para te consolar. Você precisa de mais o quê? Ele te deu tudo que você precisa para multiplicar o que Ele iniciou. Está em tuas mãos. Ah, mas é grande, é pequeno, é médio, é leve, é forte, é rico, é pobre. Esquece isso. Não importa o tamanho, importa que você vai fazer alguma coisa com o que Ele já te deu. Presta atenção, você entende isso? É fundamental. Nós temos que multiplicar aquilo que o Senhor começou. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o Rei voltará. Creia nisso, e Ele vai voltar, e Ele vai nos levar em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? E eu termino lendo para você um pouquinho de Mateus 24, que eu convido você a ler na tua casa. Mateus 24 é o momento em que o Jesus fala assim do fim. Aqui Ele fala do fim, e eu quero que você foque nisso, porque como Ele fala do fim, eu tenho que ler até o fim, porque o povo lê o versículo 1, 2 e 3, mas não vai até o fim. Então eu quero ler até o fim, porque sim, Jesus disse que o fim viria. Ele disse que o fim viria, mas o fim não seria com guerras, nem com terremotos, nem com fome. Aliás, no capítulo 24 inteiro ele fica repetindo assim: vai haver falsos profetas pregando em meu nome. Leia o capítulo 24 de Mateus, que é um pouco antes de onde a Jaque leu. Vai haver profetas, falsos profetas, muitos vão vir, disse o Rei, e vão se passar por mim. Muitos dirão que estão profetizando em meu nome, mas ainda não é o fim. E ele vai dizendo: a igreja vai ter que passar por perseguições, mas não é o fim. Muitos vão abandonar a fé, mas não é o fim. A fé de muitos esfriaria, mas não é o fim. E no versículo 13 e 14, no finalzinho ele disse realmente sobre o fim. Ele disse, sabe o que? Presta atenção aqui: aquele porém que perseverar depois de tudo isso até o fim será salvo. E aí ele diz assim, ó: e esse evangelho do reino será pregado para todo mundo, e será um testemunho para todas as nações. Todas as nações terão oportunidade. Então aí será o fim, em nome de Jesus. E eu quero que você tome isso para você, sem especulações, sem adivinhações. Evangelho para você nessa manhã, porque o Senhor está aqui para fortalecer a tua esperança. Eu quero que você, às vezes eu prego as coisas aqui para essa igreja só para mostrar para você como o teu caminho está certo, só para mostrar para você como nós não estamos loucos. Eu prego para mostrar para você que o que nós estamos fazendo é de Deus, porque é a nossa esperança, querido. Porque se os dias são maus, nós somos o povo que não vai ser vencido pelos dias maus, não. Nós vamos prosperar, nós vamos ser recompensados. Nós vivemos na perspectiva das verdadeiras promessas do nosso Rei. O evangelho do reino vai ser pregado para todo mundo, e nós seremos um testemunho para todas as nações, porque aí será o fim. O fim, Ele virá nos buscar para morar com Ele em glória. Creia nisso em nome de Jesus. Então não é qualquer reino, presta atenção, não é qualquer atitude, não é porque se instaurou uma guerra que Ele está tão feliz que Ele vai vir nos buscar. Esquece isso. Essa guerra tem feito o Senhor chorar. Essa guerra tem tirado lágrimas dos olhos do nosso Deus, eu tenho certeza disso. Porque Deus não planeja guerra, Ele é o príncipe da paz. Você entende isso? E esse príncipe da paz está aqui nessa manhã, não mas para a tua alegria de saber: escuta, tudo que você tem feito, porque eu sei que você tem feito, eu tenho visto aqui, tudo que você tem feito, não se preocupe, vai ter galardão, vai ter recompensa, porque eu sou o Deus que vem, e é isso que eu quero encontrar na tua vida em nome de Jesus, amém? E se você crê, você crê nisso? Isso nos move nessa manhã. E se você crê, eu quero que você aplaude ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele está aqui para dizer que o nosso trabalho não está oculto aos seus olhos, em nome de Jesus. O trabalho que é feito neste lugar tem honrado o nome do Senhor, graças a Deus.